Ah, muito obrigado. Então, boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo do horário que vocês estão nos vendo ou nos escutando. Semana passada eu fiz a intro e eu esqueci disso, Vitão. Que tem gente só ouvindo. Tá? Bem-vindos a mais um Crosscast On, o seu podcast de CrossFit, onde a gente vai falar sobre o nosso esporte favorito, estilo de vida, alimentação, né? E outras cositas mais. Exato. Aqui na minha esquerda, como sempre, está o meu muso monstro, Vitão. Fala, crossfiteiros e crossfiteiras desse meu Brasil. Eu sou o Vitão, sejam bem-vindos a mais um episódio do Crosscast On. Já quero aproveitar a oportunidade para pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem o seu like aqui nesse vídeo, comentarem, compartilhar com os amigos e, claro, nos acompanhar também lá no Instagram, @CrosscastOn. Sigam no Instagram também, compartilhem com os amigos e se vocês se sentirem à vontade e quiserem nos seguir também, eu sou o @VitorBorges no Instagram e você é? Guino Noai Dive. D-I-V-E. É isso aí. Vai estar aqui embaixo, na real. Vai estar na descrição, vai aparecer aqui embaixo. Já está aparecendo aqui embaixo, na verdade, isso, né? Além disso, nós estamos também em todas as plataformas de streaming, então no Spotify, no Apple Podcasts, nos acompanhem por lá, nos sigam por lá, nos escutem por lá e compartilhem também com os amigos. E posso apresentar quem está aqui com a gente, Gui? Só não pode como deve. Tô até nervoso, hoje, gente. Só pra variar, quando é que o Vitão não tá nervoso, velho? É isso aí. Então, ele é educador físico, preparador físico de atletas de alto rendimento, é um dos proprietários e também head coach da maior rede de CrossFit do sul do país e, pelo que eu sei, é a segunda maior rede de CrossFit do país, do Brasil, né? Uhum. É a Superforce CrossFit. Ele é idealizador do maior evento de fitness do sul do país, que é o Super Game Series, e um dos coaches do CrossFit mais credenciados no Brasil. É o Fábio Munhoz dos Reis, que ele é mais conhecido como Coach Noel. Seja bem-vindo aqui, Coach Noel, com a gente. Uma satisfação ter você aqui. Te apresentei direitinho? Muito! Pô, primeiro, gurizada, eu gostaria de deixar aqui o meu mais profundo agradecimento, dizer que eu estou muito feliz em poder participar e poder contribuir com todo o nosso crescimento, o crescimento da nossa comunidade. Tanto para quem já conhece, já pratica o CrossFit, quanto para quem ainda tem o desejo, mas não tomou a iniciativa de iniciar. Top, muito obrigado pelo convite a todos. Nós que agradecemos. Valeu, Gui, valeu, então. Show. Eu tô até nervoso justamente porque, apresentar um cara desse aqui com todo esse conhecimento e a gente, os meros franguinhos, né? Total frango, né? Total. Mas obrigado por estar aqui, a gente tá nesse projeto que é um projeto novo, a gente recém começou, você é o nosso aqui, o 5º convidado, então a gente está engatinhando aqui, ter você já com todo esse know-how, todo esse conhecimento e poder bater esse papo justamente para apresentar para quem nos assiste, para a nossa audiência, toda a sua história, toda a sua carreira, seus projetos, aquilo que você está trazendo aí de bagagem, o que você tem daqui para frente também de projetos, é muito engrandecedor para o nosso projeto e é muito engrandecedor para a comunidade. E de fato tem muitas pessoas que estão nos acompanhando, que até comentam ali, compartilham lá no Facebook, no Instagram, que ficam assim, gente, mas vocês falam tanto termo técnico e tudo, eu ainda não sou do CrossFit, eu não conheço muito, então tem gente que está de fora que já está antenado e querendo aprender. Então o objetivo desse canal também é fazer com que esse pessoal se encante e venha praticar CrossFit com a gente, né, Gui? Isso aí. Sensacional. Essa é a ideia. Vocês estão de parabéns pela iniciativa e pela prática desse projeto. Obrigado. Conta pra gente, a gente vai começar do início, né? Como é que nasceu o teu envolvimento no CrossFit? De onde é que vem isso? Cara, tem tantos caminhos para chegar nessa resposta aí, cara. Vou tentar encurtar o máximo possível, né? Porque se vocês deixarem eu falar, eu vou falando. Mas pode esse falar, podcast vai durar muito tempo. Mas tu sabe que a ideia, antes, você vai fazendo um grande parênteses, é um bate-papo, como se fosse um pós-bode. A gente sentava lá, uma resenha. Sensacional. Então fica à vontade. Mas antes disso, deixa eu só fazer um parênteses aqui, Gui. De onde é que vem Noel? Eu imagino que muita gente já deve ter te perguntado isso, mas eu fico assim, eu falei, será que é o sobrenome? Será de onde que é? Daí eu fui ver Fábio Munhoz dos Reis, mas Noel, e o cara não tem nada a ver com o Papai Noel, tá mais pra... não vou falar que eu comecei leve, na real. Eu ia perguntar pra ele como ele começou no CrossFit pra chegar nessa mesma pergunta. Porque, assim, então já que a gente entrou nisso,
Da onde Noel? Porque tu é o Leônidas do 300, cara. Pois é, a gente ia falar disso. Ele falou assim, parece mais o Leônidas lá do 300. Assim, ó, primeiro dia, quando eu fui treinar na Superforce, desculpa, na Superforce um dia, porque a Ju tava dando treino lá e aí eu queria dar um abraço nela. Aí... A Ju é uma ex-professora. Uma ex-coach minha, que trabalha contigo, né? Tá, hoje ela é uma das franqueadas das franqueadas lá em Santa Cruz do Sul. Santa Cruz. Ju, amo tu. Amo muito tu. Amamos. Ah. Tá convidada pra vir aqui, hein? Conversar com a gente. Ou nós lá. Ou nós lá. Ou nós lá. Também. Aí tava o Noel lá, eu olhei assim, não, Noel, da onde? Cara, Leônidas do 300 inscritos escarrado, porque ele tava com uma barba um pouquinho maior. Eu acho uma gigante a barba. Dizem que ele parece Tony Stark do CrossFit agora. Bah! Pior! A galera escreve lá nos vídeos patrocinados. Tony Stark do CrossFit, Tony Stark. É verdade, meu, parece muito. Tem até um sticker meu que os caras fizeram do Homem de Ferro assim e botaram na minha cabeça. Mas parece mesmo, parece. Que massa, velho. Cara, não sei dizer se parece, cara, não sei. Que massa. Mas vamos lá, vamos responder uma pergunta de cada vez. Por favor. Cara, Noel, vamos lá. Eu não sei se a galera me conhece, mas vou falar um pouquinho da minha história. Quando eu era bem pequenininho, tipo com 3 anos, minha mãe me colocou na natação. E eu desenvolvi minha carreira de atleta dentro das piscinas. Num dado momento eu me perdi na curva. Ali quando eu tinha meus 12 para 13 anos. Por quê? Porque a minha avó me cuidava enquanto a minha mãe trabalhava. E eu me tornei uma criança extremamente vagabunda. Eu parei de querer fazer as coisas. Eu queria ficar em casa jogando videogame e enchendo a pança. E a minha avó ela fazia tudo que eu queria para comer. Então o meu almoço diariamente era todos os dias igual. Eu tomava Guaraná Fruc de garrafa, um prato só de batata frita encharcada no óleo. Nossa. E chuleta. Mas se perdeu muito na curva, né? Muito! E naquele dado momento ali, 12 a 13 anos, eu fiquei obeso. Só deixa eu fazer um parênteses. Não fiquei gordo, eu fiquei obeso. Guaraná Fruc na garrafa de vidro, a 600 ml, tipo... Né? Pra quem não conhece quem não isso, conhece. É um Guaraná aqui do Rio Grande do Sul que na garrafa de vidro não existe igual. Não tem. Propaganda, me patrocina Fruc. Aliás, Fruc, se quiser, patrocina nós também. E temos, ali ó, lá o stickerzinho. E nós temos também um outro podcast que é sobre bebidas que a Fruc também pode patrocinar. Que legal. Mas fecha parênteses. Então voltando lá. Aí nesse dado momento que eu vivia só com a minha avó, era colégio, casa, videogame, colégio, casa, videogame. A minha avó me ajudou a ficar desse tamanho. E aí eu continuei nadando, só que eu era preguiçoso, não ia nadar. Eu nadava eventualmente, então eu fiquei enorme de gordo em questão de um ano e pouquinho. Só que eu sou um cara querido. E aí eu tinha uma menina lá, que eu nunca vou esquecer dela, a Manu. Ela tava num belo dia na borda da piscina, a gente parando pra descansar, daí eu fiz uma piadinha minha clássica assim, e ela falou assim, mas olha só esse guri, cara, esse guri, ele é tão engraçado, mas tá tão gordinho que chega até a parecer o Papai Noel. Cara, então tu imagina uma criança de 11, 12 anos sofrer um bullying desse, porque era obeso, e aí todo mundo começou a me chamar de Papai Noel. Conta aqui pra mim. Era Papai Noel, Sara, Papai Noel. tava ouvindo um pouquinho. Tu tava de olho na guriazinha, né? Nessa época eu brigava de comandos e ação, nem gostava. Não, para com isso. Nem pensava nisso aí ainda. Para com isso. Mas é ruim em qualquer idade. Outras histórias que depois eu conto Tá, pra ti no mas particular. vamos lá. É muito ruim. É muito ruim. Eu falo isso, a gente já falou isso, né? Até no episódio que a gente largou na sexta passada, pra gente que com 12, 13 anos, tu tá mais obeso, tu quer fazer um grau com a guriazinha, tu vai lá, tu larga uma piadinha e tu recebe assim, mas esse guri é tão engraçado que parece o Papai Noel. Acabou contigo, velho. Acabou com a minha autoestima, acabou com tudo que tu imagina. Só que, o que acontece? Falando agora sério, né? Nesse momento eu me dei conta, nossa, como eu tô gordo. E dali pra frente, cara, eu levei um processo de 4 anos pra eu mudar meu corpo de novo e pra eu conquistar pódios de novo na natação. Porque eu tava, imagina, com 11 anos quase em fim de carreira de natação, porque eu tava obeso e não servia pra mais nada, né? Na natação, já viu nadador obeso? Não tem. Não tem, os caras são assim, né? Então, com 16 anos, quando eu voltei a participar de final de campeonato brasileiro, eu tava fininho. Só que daquela época do meu apelido,
até hoje, ninguém me conhece por Fábio. Eu falo pra todo mundo que só minha mãe me chama de Fábio quando ela não me chama de filho. E só minha mulher me chama de Fábio quando ela tá brava comigo. O resto é Noel pra cima e pra baixo. Cara, desde os 11. Desde os 11 anos. Então tem um apelido de 30 anos já, Meu cara. É Deus. muito. Pra quem não sabe, eu tenho 41 anos. Então, Nossa, são 30 anos de um apelido. Então não vai embora nunca. Essa é a curiosidade. Né? Que legal. Mas que legal, como te acompanhou por 30 anos, cara, esse apelido. E tipo, é a sua marca. Agora, Vitão, eu não morri ainda, tô aqui, né? Te acompanha, é verdade. Não, mas isso é uma coisa legal. As mensagens que a gente trocou agora essa semana, né, organizando aqui o CrossCast On dessa semana, todas elas ele assina com o emoji do Papai Noel. Papai Noel, os cozinhos assim, né? Isso, que é sensacional. É marca cara, registrada. sensacional, marca registrada, tá certo. É, muito legal. Muito legal. E o CrossFit, ele surgiu como? Vamos lá. Eu fui treinador no meu final de carreira como nadador profissional. Eu entrei na faculdade de Educação Física, no IPA, aqui de Porto Alegre. E na sequência eu já comecei a estagiar na área de treinamentos com os atletas que eram meus colegas de treino. Então, meu treinador me chamou, eu comecei a estagiar junto ali. Então, dali pra frente, eu já me tornei treinador. Então, saí de uma carreira vitoriosa como atleta e já emendei para iniciar uma carreira como treinador. Que idade tu tinha ali? 19 anos quando eu entrei na faculdade de Educação Física. E já era treinador? Já estava estagiando, dando treino. Já. Então, massa. naquela época não tinha aquela obrigatoriedade de que tu precisava cumprir 4 semestres de faculdade para poder começar o teu estágio. Até tem muita gente que faz estágio antes mesmo de começar, só que não é um estágio que ele é remunerado, não é um estágio oficial. Sim, né? sim. A gente pratica isso dentro da Superforce, eu falo bem tranquilo com isso, que a gente ajuda os nossos futuros profissionais de educação física desde cedo. Então, dentro da Superforce, fazendo um parênteses, a gente pega... Tem um aluno lá que está conosco desde os 13 anos da vida dele. Quando ele entrou para a faculdade de Educação Física, ele já estava estagiando conosco. Massa isso. E hoje ele virou sócio de humanidade agora. É louco isso, né? Quem é ele? O Marcelinho Bandeira. Nossa, não conheço. Então eu vou dar o exemplo da Vitória também, da Vitória Biolo, que é a nossa coordenadora lá, ela é estagiária e é coordenadora da unidade. Que demais. Porque ela é uma monstra, ela está conosco faz muitos anos já. Então ela acompanhou todo o processo de ser nossa atleta, tornou-se recepcionista e vendedora, conheceu o processo administrativo, daí ela ganhou uma bolsa que a gente conseguiu para ela na universidade, ingressou na Universidade de Educação Física, e eu falei, não, vou esperar 4 semestres para colocar ela para estagiar, começa agora comigo. E ela já conhecia e hoje está aí voando, coordenadora. Mas que bonito isso. Então isso é uma boa prática que a gente tem dentro da empresa, porque eu trouxe isso porque aconteceu comigo. Eu fui agraciado com essa dádiva de poder começar a conhecer mais sobre o mercado de trabalho logo no primeiro semestre da Educação Física. E eu considero isso fundamental para a preparação de um futuro treinador, porque eu tive isso. Sim. Então eu tento manter essa cultura dentro do nosso negócio. E a Superforce, o CrossFit, ele começou num tempo de questão de 10 anos entre eu me formar, porque eu me formei em 2004, em janeiro de 2004, até 2014. Nesse período, eu fui treinador de alto rendimento de atletas de natação. Então, eu trabalhei com formação de equipe, eu trabalhei com atleta infantil, juvenil, júnior, sênior, master. Tive um atleta que ele foi segundo melhor tempo do Brasil no 200 livre, que carregou a gente para ser o 4º nadador do revezamento 4x200 no Mundial de 2012. Que massa. Então, a gente tem um histórico bem legal. Assim, cara, chega a me arrepiar assim, de falar nisso, cara. E nessa época, eu já estava não querendo mais ser funcionário, sabe? Dos outros. Eu estava pesquisando sobre alguma coisa para poder abrir um negócio. E nessa época eu já tinha feito o curso de levantamento de peso olímpico, já tinha conhecido o Dimas, que era treinador do Fernando Reis, já tinha feito o levantamento de peso olímpico com a Core 360, fiz os cursos de treinamento funcional da HAF, da BPRO. Então tem um histórico de ir buscando outras fontes para ajudar os meus atletas. E numa dessas buscas,
eu acabei conhecendo o quê? O CrossFit no YouTube. Eu estava pesquisando exercícios de funcional em alta intensidade para melhorar a potência. Tipo assim, deve dizer, conheço o CrossFit. Oi? Quem? Que isso? Não tinha nem ideia. Não tinha ideia que já tinha CrossFit no Brasil desde 2008 com a CrossFit Brasil. Não tinha ideia que o CrossFit era da década de 90. Não tinha ideia nenhuma disso. E eu comecei a pesquisar. E eu fui treinar no Aranha, porque o Aranha, ele, além de ter sido colega de trabalho do Aranha dentro do Clube Caxias Viajantes, quando treinador de natação, eu fui colega de trabalho do Aranha. Tá. O Aranha foi um dos primeiros caras que viajou para os Estados Unidos para trazer funcional e CrossFit para Porto Alegre. Só fazer um parênteses muito impertinente. Em que período que tu dava aula no Com o Aranha? Não, no Caxieiros. Cara, eu tive 2 épocas no Caxieiros. Uma época de atleta, que durou de 96 até 2001. Depois eu fui para União. E depois eu retornei como treinador, só como treinador. Eu fui estagiário de 99 até metade de 2001 no Caxieiros, onde a gente desenvolveu um projeto de natação escolar, que era um projeto para formar atletas dentro das comunidades carentes dos colégios da região. Cara, era sensacional. E esse era um projeto que foi escrito pelo meu treinador na época, o Wilson Matos, por mim e pelo Aranha. E aí na sequência o Aranha saiu, foi para virar treinador no União. E depois eu saí dali e comecei a trabalhar em escola de natação, né, em outros lugares. E aí, em 2010, 2011, quando eu voltei para ser treinador do Caxieiros, o Aranha estava participando de um projeto do COB, do Comitê Olímpico Brasileiro, e que ele precisava de alguém que atestasse as práticas dele dentro de treinador de piscina. E eu fui o cara que atestou para ele. E aí, nessa época que ele estava fazendo as práticas de piscina comigo, eu comecei a treinar com ele. E aí foi gol, assim, comecei a conhecer, me interessei, e eu falei, onde é que tem curso disso aí? Ele foi um dos primeiros que trouxe essa prática do funcional e do CrossFit do CrossFit aqui para Porto Alegre. Entendi. E aí eu, cara, gostei disso aí, eu gostei do método de treinamento. E por que eu gostei? Aí veio a chave do negócio. Quando eu fui atleta de natação, na minha infância, eu tinha um volume de treino diário de aproximadamente 14 quilômetros. Nadar 14 km por dia. Meu Deus. Era mais ou menos 2 sessões de 2 horas e meia dentro d'água de manhã e 2 horas e meia dentro d'água de tarde ou de noite. Por dia. Era muito tempo nadando. E quando eu comecei a praticar funcional CrossFit, eu ainda nadava competitivamente, só que como master. E quantas vezes por semana eu nadava? 2, às vezes 3. Eu tinha um volume semanal de 4 a 6 quilômetros no máximo. Sim. Eu nadava praticamente 1/3 na semana do que eu nadava num dia quando eu era atleta. E quando eu comecei a praticar o CrossFit... Mas por que você tinha diminuído tanto o treino? Trabalhando que nem um cavalo. Então você estava mais como treinador do que... Treinador e eu treinava como hobby, né? E eu ia competir porque eu tenho uma veia competitiva. Estava competindo ainda na natação. Como master. Como muito diferente tu poder dedicar como atleta um treino de natação, que é o que o Noel falou. Sim. Aí. São 2 horas e meia, 3 horas direto na piscina de manhã, mais 2, 3 horas direto na piscina à tarde, com o intervalo ali que tu vai te alimentar, descansar e tu volta pro treino. Então, que tu tá sendo treinador, claro, né? E aí tu vai fazer os espaços livres, tu vai pra treinar. Só pra tu entender, tá? A minha primeira sessão de treino era 5 da manhã. E eu tinha aula às 8h20. Então eu treinava de manhã até umas 7h20, 7h30, café, ia pra aula, ia pra casa, almoçava, dormia, depois acordava e ia de novo pra próxima sessão de treino, chegava em casa. Entendi. E era uma rotina insana, assim. E quando eu estava trabalhando como treinador, era 10, 12 horas de trabalho dia. Entendi. Então tu não tem tempo hábil para poder treinar e te dedicar 6, 5 horas por dia a treino, né? Então, quando abria uma brecha, eu fazia o quê? Caía na água e ia nadar. Quando não podia, aproveitava na academia e fazia uma musculação funcional, um crossfit. E aí eu comecei a praticar o crossfit e, cara, eu comecei a dar os mesmos, cai queixo agora, os mesmos resultados velho quando eu era atleta de competição. Com 1/3 do volume diário de treino. Isso não me cai no queixo, pra ser sincero. E eu falei, cara, esse negócio é fantástico.
E eu comecei a aplicar isso nos meus atletas, e os caras que estavam naquela já de tipo, não vou melhorar, os caras começaram a melhorar. Quando a gente viu, tava batendo recorde de estadual de 10, 15 anos, recorde sul-brasileiro, segundo melhor tempo do Brasil, vamos pro Mundial. Falei, caramba, gente, esse negócio dá certo. Você levou o pessoal para treinar em boxe? Você trouxe? Como é que você fez? Dentro do clube a gente tinha, né, estrutura de academia, de musculação, então eu montava os treinos de água. Dali você já começou a montar treinos também de crossfit? Sim. Cara, e eu vou te dizer que é muito parecido com o treino de natação. A única diferença é que no treino de natação tu só nada. Conta azulejo. Conta azulejo, conta abraçada, conta metrônomo. Cara, é louco. Então, daquilo ali me chamou muita atenção. E eu falei, cara, vamos abrir um business de treinamento funcional. Vamos. Por que não é mesmo? E aí, eu liguei pra minha tia, que mora em Buenos Aires. Olha que massa. E falei assim, tia, tem um curso que eu tô querendo fazer aí em Buenos Aires, que é um curso de CrossFit. E eu quero saber se eu posso ficar na tua casa uma semana. E ela... Claro, né? Pode vir. Me coloca aqui, quando é que foi isso? Em 2014. 2014, tá? 2014. Eu tô muito curioso, tô interessado, não quero me perder. 2014. E aí, eu fui para a Argentina, comecei a visitar box de CrossFit na Argentina. Eu fui, numa semana, eu fui em 10 boxes de CrossFit lá conhecer. Treinar e conhecer. E fui para fazer o Level 1 de CrossFit. Tá. Que demais. Fiz o Level 1. Passei na prova e voltei para Porto Alegre sorrindo. Falei, cara, vamos abrir um negócio agora de CrossFit. Que loucura. Eis que 3 meses depois eu ligo para ela de novo. Tia, tô indo aí para fazer um outro curso de CrossFit. E eu quero saber se tu pode me emprestar um dinheiro que eu quero abrir um negócio. E ela, como assim te emprestar um dinheiro? Me emprestar dinheiro? Tu quer que tu seja meu banco? Tu quer que financie? Quero ser bem investidor. Olha que loucura. Na época eu tinha 15 mil reais no banco. E eu pedi para ela 35 mil reais. Então eu tinha 50 mil reais. E aí o meu sócio conseguiu 50 mil reais com a família dele e o outro sócio mais 50 mil reais com o investidor que era aluno dele. Então 2 educadores físicos e um administrador de empresas montamos a Superforce CrossFit. Então, no final de 2014, a gente locou um prédio, que era o prédio da Dom Diogo de Souza, a antiga sede 1 da Superforce CrossFit. Você me citou onde é que é a Dom Diogo de Souza? A Dom Diogo de Souza é no Cristo Redentor, ele é muito pertinho do Conceição, do Hospital Conceição. Na Zona Norte. E aí, cara, de novembro até março a gente foi em reforma para receber material. Naquela época não tinha tanto equipamento, tinha que importar. Não tinha nenhum box aqui ainda de CrossFit. Tinha a Sul CrossFit, que é a antiga do Rafa Merck, que foi o Fernando. Treinei lá 3 meses com eles. E tinha a Poa CrossFit também. As duas tinham aberto muito próximas uma da outra. Sim. E aí, cara, a gente abriu... as duas não ficavam nem perto uma da outra. O Merck ficava... que era a Sul CrossFit, ficava aqui na Plínio, né? E a Poa ficava no Euclides da Cunha, nada a ver. E a gente foi abrir um negócio lá na Zona Norte. Então, tinha nada de concorrência. Era uma coisa completamente nova, ninguém conhecia. E aí nós abrimos o Superforce CrossFit. Então, a gente botou todo aquele conhecimento que a gente veio de bagagem, de toda a carreira de treinador que eu construí ao longo desses anos. E a gente começou a dar CrossFit. Cara, foi muito louco, porque de março até mais ou menos abril, maio, até junho, a gente ainda tinha dinheiro para segurar o caixa. Né? Sim, bom. E, cara, foi horrível, porque foi a pior época a gente entra no que a gente chama de sazonalidade de academia, né? A galera começa, não quero ir, tá frio. Tá muito frio. Não cara, e aí naquela época a gente chegou a ficar 2 meses, cara, de braço cruzado, 6 horas no dia, assim, eu sentado na frente da academia, olhando, cara, a gente vai quebrar? Não tem aluno. Não vem ninguém. Eu acredito. E aí, do nada, não veio frio, e aí começou a vir gente. Cara, com 1 ano a gente tava com 190 alunos. Que massa. E, cara, a gente não tinha espaço mais pra botar gente lá dentro. Olha que louco. E a gente começou a reformar o lugar, começou a comprar mais equipamento.
começou a contratar gente para trabalhar pra gente, porque antes éramos os 3 sócios operadores do negócio, então a gente não tinha colaborador nenhum, era só a gente, das 5 da manhã até as 10 da noite, todos os dias na pauleira. 2 dando aula. 2 educadores físicos e um administrador que fazia parte de administração do negócio. Eles também faziam o quê? Recepção, compra de produto, claro, aquela coisa toda. E com 1 ano e meio, a gente recebeu, uma proposta para abrir uma segunda unidade da Superforce. Com 1 ano e meio? Com 1 ano e meio. Tá, então vamos situar aqui rapidinho. Manda, bora. Abriu, é porque assim, a sua relação com o CrossFit, ela iniciou mais ou menos junto, então, com a Superforce. Porque, pelo que eu entendi, em 2014 você fez o Level 1, em 2015 você já abriu a Superforce. Sim. Isso aí. Cara, mas aí antes, a sua relação com outros treinos, era tipo um treino funcional, o CrossFit que tu treinou aqui, que tu treinou ali, mas que tu falou, tá, CrossFit, gostei, é isso mesmo, foi em 2014, em 2015 você já abriu o box. Isso. Em 6 meses. Eu quero saber como é que ficou, porque pra mim ainda não ficou. Como é que ficou a questão do treinamento dos atletas de natação? Então, naquele momento ali, eu tava desempregado. Eu tinha sido demitido do clube do Caxias Viajantes. Naquele momento quando? 2014? Antes de tu ir pra Buenos Aires? 2013, ali. E eu tava dando alguns personagens, assim, ao longo do dia, sabe? Tinha com meus alunos de personal. Então já tinha saído do rolê da natação já de tinha, treinador? Eu ainda tinha alunos de personal que nadavam. Ah, entendi. Né? Então naquela época, cara, teve 2014, início de 2014, eu trabalhei no Leopoldina Juvenil com a equipe Master que foi pro Mundial daquele ano. Então eu fui contratado para trabalhar com eles lá. Cara, mas sabe quando tu não te vê mais fazendo aquilo? Eu já tava, cara, eu não quero trabalhar pros outros mais, cara. Eu quero ter o meu business, eu quero ter o meu negócio. Eu sei que eu tenho valor, saca? Mas tu tinha já essa vontade de ter um próprio negócio? Sim, cara, sim. Isso te acompanhou? A partir do momento que tu quer tu é treinador de personal trainer, tu já tem teu negócio. Tu gerencia tua própria business. Tu é a tua marca. Tu é a tua marca, tu é teu business, tu é o teu merchan. Só que eu queria um business físico. Cara, Tu pensou em abrir academia, musculação? Sim. Era um centro de treinamento funcional que a gente abria antes do CrossFit. Ah, entendi. E só matar uma curiosidade. Por acaso, tu chegou a treinar com o Carlinhos Salerno lá no Caxias? É evidente, ele foi meu atleta de natação. Sabia, tinha que fazer isso. Mas tem que falar. Porque o Carlinhos mergulha. O Carlinhos ele é mergulhador também. O Carlinhos é um amigão meu, instrutor de mergulho, foi meu colega na Planeta Mergulho. Na Planeta Mergulho de 2002 a 2012, que foi o período que eu dei aula na Planeta. Vai vir no Sharkcast, que é o meu podcast sobre mergulho e tal. Se quem quiser saber o Sharkcast, vai estar, clica aqui. Vai agora estar, falar isso. Clica aqui. Não, eu sacaneio ele e esqueço da edição de colocar. Aí eu falo, clica aqui no card pra você ver o episódio e tal e não bota o card. Por isso que eu te perguntei do Caxias. Eu dei aula no Caxias. Todo o período que eu dei aula de mergulho na Planeta, hora a gente dava aula no Caxias de piscina, hora a gente dava aula na FTV. Foi HP, depois... É uma academia que tem ali no Jardim Botânico, no Araribóia. Conheço. Que tem piscina também, então já mudou 3, 4, 5, 6 vezes de nome, sei lá. Tu é da época do Poeta, não? Hã? Tu é da época do Poeta? Quem é o Poeta? Poeta era um dos coordenadores ali da academia. Lá da HP? Pior que eu não lembro dele. Não lembro, mas como é que é o nome desse cara? Carlinhos? Carlinhos Salerno. Ele foi seu atleta? Ele foi meu nadador, né? Eu tava no Caxias, ele foi meu nadador. O Carlinhos, inclusive, ele é educador físico, ele desenvolveu um método muito interessante que ele chama de método evolutivo. Que ele mistura movimentos de ginástica animal, crossfit, funcional, flow... e ele vai vir aqui. Carlinhos não sabe disso, mas ele virá aqui falar. Carlinhos é aquele meu amigo que eu comentei no episódio que a gente fez com a Lari, que faz aqueles jejuns de 48 horas. Ah, tá. Vamos tirar essa curiosidade. Vamos tirar essa curiosidade. Ele é muito... Mas, bom... Não, por isso que eu te perguntei, entendeu? Sim. Carlinhos é um amigão queridão, amigo. Tá, mas vamos voltar lá. Agora podemos voltar. Fizemos um mundinho pequeno, Me perdi aqui. Temos um parênteses aqui. Não, eu só queria te comentar que tu não sabe o que é o Caxias, provavelmente. O Caxias é um clube, mas é um clube de bairro
dos mais legais de Porto Alegre, na real. É o sinal mais antigo, se eu não me engano. Se não, mais antigo, mas em termos assim de... É um clube tipo E de, União, de ambiência, ele é muito legal. É. Ele é muito gostoso. Ele Ele tem é no uma centro mata. do Moinhos de Vento. É, ele é uma mata, ele é aqui pertinho, sabe? Ele tem um mato muito legal, que tem ali vários quiosques, tu pode fazer churrasco, as piscinas. Tem CTG, As tem piscinas bocha. legais, tem bocha. É muito interessante, cara. É um lugar muito legal. Sabe onde é a Aerostep, a academia? Não. Na Dona Laura? Não. Eu sei onde é a Dona Laura. Tem uma academia ali que é muito conhecida, chamada Aerostep. A Aerostep fica dentro, do clube. Ah, legal. Isso aí. É isso aí. Tá, mas fecha parênteses, sessão, um dia pequeno, acabou? Tá. Vamos tentar voltar lá onde a gente estava. Vou fazer uma pergunta que eu tô há horas querendo perguntar. Como é que é deixar de contar azulejo pra ficar gritando, incentivando alunos no box? Cara, todo mundo faz essa pergunta. Sério mesmo? Sério. Cara, eu achava que eu ia ser original a pergunta. É verdade. Jurava porque que eu ia ser todo original. mundo pergunta assim, tá, não, mas como é que tu saiu da natação, treinador, nadador, e agora tu faz crossfit? Cara, eu nem sei responder essa pergunta, pra dizer a verdade. Porque eu era tão limitado à piscina, que eu, às vezes não conseguia também só enxergar as coisas que estavam acontecendo fora, né? Cara, é foco na piscina, é foco no resultado, é foco no azulejo, é foco na abraçada, é foco na técnica, é foco no nado, foco no tudo. Então, a gente tava ali, aí quando a gente começa, sabe quando tu tira o tapa-olho da criança, a criança começa a enxergar um mundo todo fora, assim, cara, era bem assim. Foi exatamente isso que aconteceu. Cara, quando eu conheci o funcional, eu sabia que ia ajudar muitos meus atletas. Quando eu conheci o levantamento de peso olímpico, eu sabia que ia ajudar muitos meus atletas. Quando eu conheci o CrossFit, eu falei assim, cara, por que eu não conheci isso antes? Foda, por que eu não conheci isso quando eu era atleta? Sim. Eu, cara, comecei a pensar em várias coisas e eu quero isso pra minha vida. E aí fui atrás. E aí surgiu em 2015, a Superforce iniciou em 2015. E aí, em 2016, você já estava abrindo a segunda unidade. Aí que tá, olha que louco. A gente recebeu uma proposta para ter uma reunião com um futuro investidor de uma outra unidade da Superforce. E a gente foi com puta tesão pro negócio. A gente foi para uma reunião, nós três, os sócios, né, o Fábio, o Rodrigo e eu, e a gente sentou na cara do investidor, um senhor cheio da bala. E aí, assim, bom pessoal, vamos lá. Pontualmente, o cara que demais. Vamos lá. Eu quero saber de vocês, antes de ver o DRE da empresa, eu olhei pro Rodrigo, olhei pro Fábio, o que é DRE? Tipo, sei lá, cara, sou educador físico, não sei o que é um DRE. O administrador talvez soubesse. Eu não tenho a menor ideia do que é um DRE. E daí eu falei assim, o Rodrigo olhou pra mim assim, eu falei assim, tu não trouxe, né? Merda. Aí tá, segue o sorriso, né? Aquele razão. Tá, antes de eu começar a falar pra vocês sobre quanto eu gostaria de investir, eu preciso saber de vocês quanto tempo vocês têm de disponibilidade no dia de vocês para gerir um novo negócio. Daí a gente se olhou de novo, tipo, a gente não sabia o que a gente estava fazendo lá. A gente tava 3 guri cagado, assustado. E aí eu falei assim, quanto tempo do dia vocês usam para fazer a empresa de vocês funcionar e quanto tempo do dia sobra para fazer outra empresa, para a empresa crescer? A gente se olhou e falou assim, cara, somos nós 3 que operamos aí. Fodeu. Você já tinha em mente um desejo de expandir ou naquela época você estava só pensando assim? Vou responder isso aí daqui a pouco. Mas assim, então, aquilo ali a gente se olhou um pro outro e assim, caraca, cara, a gente é uns guri de merda ainda, a gente tá fazendo um puta de um negócio, só que a gente tá despreparado para fazer o negócio crescer ainda. E numa das reuniões que a gente teve antes, os 3 sócios, tipo, imagina se a gente tiver uma unidade nova por ano. Em 10 anos, a gente pode ter 10 unidades da Superforce CrossFit, né? E a gente tinha esse projeto de brincadeira. Um bate-papo. Numa reganha. E aí a gente tomou um balde de água fria na reunião, porque a reunião não durou 3 minutos. Não deu tempo nem de tomar um café. Sério? Sério, cara, a gente tomou uma portada na cara. Os caras não tem tempo pra explicar. O cara cheio de dinheiro, cara, o cara cheio ruim de tempo. Conseguiu uma reunião com o investidor. Olhou pra 3 guris despreparados, cara, que tô perdendo meu tempo. E assim, ó. Meu tempo é dinheiro, obrigado, galera. E o prazer em conhecer. Quando vocês tiverem dinheiro, tempo vocês voltam aqui. Mas foi ele que procurou vocês, não foi vocês que procurou a gente. Mas o bom é que foi um investidor sério. Entendeu? Claro. Isso é o bom
E olha só, quando a gente saiu da reunião, a gente podia fazer duas coisas. Primeiro, se enforcar, né? Tipo, vou morrer agora, porque talvez essa oportunidade nunca mais volte a bater na nossa porta, né? Ou agora a gente vai profissionalizar o negócio. Fazer o tema de casa. Porque o que acontece? No business de CrossFit, a gente era profissional, porque a gente sempre tomou cuidado, a gente sempre preconizou pela segurança, a gente sempre... Cara, tudo que vocês já ouviram falar da Superforce ali com relação a eu ser chato, ser cri-cri, ser cuidadoso, ser cauteloso e puxar freio de mão de gente que quer acelerar e ainda não pode, eu sou assim. Então, cara, vamos continuar fazendo isso bonitinho, só que agora vamos profissionalizar a empresa. A gente era profissional no serviço. Mas na empresa não era. A empresa era amadora ainda. Não tinha como crescer do jeito que estava. Daí a gente precisou contratar uma pessoa para ficar na recepção. Daí que veio a Vitória, que era a nossa aluna, a gente convidou ela para trabalhar lá. E nós contratamos um treinador que era treinador da Sul CrossFit. A Sul CrossFit tinha quebrado, ele estava disponível. Que é o Joãozinho Lades. E nós, o João Lades, que é o proprietário da Taura hoje. Sim. Não conheço ele. E nós chamamos para estagiar conosco o Diego Gevaerd, que foi nosso primeiro aluno. Cara. Ele treinou 1 ano com a gente e a gente deu um estágio para ele. E ele é o proprietário da Taura da Silva Só. Caramba, que massa! E olha só que louco. Esse foi o segundo baque que a gente tomou. Porque a gente estava saindo da operação e entregando a operação para novos treinadores. E depois de um dado momento, os treinadores viraram as costas para nós para abrir o negócio deles. Mas depois, logo em seguida? Muito em seguida. Em questão de 6 meses. Não. Sim. A gente estava começando a profissionalizar a empresa e os caras saíram para abrir o business. E a gente olhou assim, caralho, ferrou. Porque a gente vai ter que voltar para dar aula. Os caras viram que tinha oportunidade de negócio, que o bagulho estava crescendo. Esses caras estão com 200 alunos aqui dentro, estão ganhando um monte de dinheiro. Porque o cara pensa, a primeira coisa que o cara vê, né? Claro, os caras estão ganhando rios de dinheiro. Claro. Tipo, bullshit, mentira. O cara não ganha rios de dinheiro. O cara tem que trabalhar muito. Tá trabalhando, tá reinvestindo, tá pensando. Cara, tu imagina que quando os caras foram sair, eles pegaram uma aluna nossa, que era bem de grana, investidora, né? A Julinha. E ela botou 540 pau pra abrir a Taura. Nossa. E a gente tinha um business de 150 mil. 150. A gente olhou, vou cortar os pulsos agora, né, velho? A gente tomou uma porta na cara aqui do investidor. Agora a gente vai tomar um ferro violento, porque vai abrir uma concorrente nossa. Com muito equipamento, num lugar muito maior que o nosso. Cara, a gente se cagou nas calças. Literalmente a gente se cagou. E aí, cara, a gente vai começando a colocar a empresa em profissionalização, né? Mas não, vamos começar cuidando do nosso, vamos fazer o negócio crescer. E a gente foi de novo. Antes da Taura 1 abrir, a gente estava abrindo a segunda unidade da Superforce. A gente acelerou, que era na Três Figueiras. Três Figueiras, tá. A gente acelerou, então foi quase um negócio muito, muito junto, assim, abriu a Taura, abriu a Três Figueiras, todo mundo abrindo junto, e cara, foi top. Porque aquilo ali, cara, eu digo assim, as coisas elas nunca acontecem contigo. Aquilo ali não aconteceu pro Noel, não aconteceu pro Rodrigo, não aconteceu pro Fábio, aconteceu pra nós. Pra nós acelerarmos o nosso processo de crescimento. Então foi top. Foi top ter concorrente. Foi muito bom. Naquela época teve treta, a gente deu umas brigadas e tal, mas hoje a relação é top com os guris, né? Então foi bom na época que aconteceu. Você pode dizer que os desafios maiores que você enfrentou no início da Superforce, no início da sua trajetória no CrossFit, foram esses desafios mais relacionados ao empreendimento, a crescimento, a profissionalização? Cara, ou foram desafios relacionados, por exemplo, a periodização, a treino, a montagem de treino? Os seus desafios maiores foram nessa questão do negócio? Porque, cara, modéstia à parte, eu sempre tive convicção no resultado do meu trabalho, né? Meu conhecimento, meu trabalho. O feedback que você recebia dos alunos, o crescimento da rede te mostrava que você estava indo no caminho certo. Tudo certo, cara. Baixo índice de lesão quando o cara é porra louca, quando faz
alguma coisa errada. Então a gente via que o onde é que vem isso? Né? Você estudou essas questões de lesão, você estudou essa questão de periodização ali já nessa época, ou você foi uma questão mais orgânica por causa da sua experiência? Cara, muito obrigado por essa pergunta. O que eu vou te dizer é que isso vem de mim desde que eu sou atleta de natação lá na minha infância. Eu me lembro claramente quando eu era atleta, eu era o último a terminar o aquecimento do dia. Sempre, eu nunca terminava o aquecimento na frente. Dava valor para o aquecimento. Eu dava muito valor para o aquecimento, em me movimentar bem, em preparar o meu corpo de forma adequada para o que vinha depois, em perceber o movimento que eu estava realizando, se eu estava pegando água, se eu não estava. Então isso me conduziu depois, tanto para eu ser treinador de nadadores, quanto para ser treinador de crossfit depois. Dando valor para a base, muita mobilidade, aquecimento, tudo. Cara, tem uma frase que eu adoro, que é o seguinte: é só a qualidade que te proporciona a quantidade. É verdade. Não ao contrário. Não adianta fazer uma quantidade exagerada de movimentos ruins, que ali na frente tu vai acabar sofrendo com isso. Vai sofrer, não adianta. Tu vai ter uma lesão, tu não vai render no treino, tu vai ter que parar, tu pode fazer uma cirurgia. Então tem vários poréns disso. E aí, só para eu entender, então, com relação a essa questão de montagem de treino, de crescimento ali para a questão dos alunos, você tinha tranquilidade nesse sentido, que você sabia o que você estava fazendo. Sim. Mas daí você sentiu o baque, então, na questão do negócio. É que o desafio, eu digo. Eu sempre fui um cara muito estudioso, assim, com relação a cursos e a conhecimento que proporcionava, tanto que eu fiz uma cacetada de curso para me aprofundar em crossfit. Sim. Me aprofundei em crossfit, me aprofundei em levantamento de peso, em ginástica olímpica, artística, em corrida, em competidor, em master, em criança. Então, kettlebell, todas as ferramentas que estão inseridas dentro do treino hoje de crossfit, eu me especializei naquilo. Eu fui pela própria crossfit buscar o conceito que eles mesmos davam para as especialidades que tinham dentro do WOD, para eu aplicar exatamente como eles pregavam. Investir tempo, dinheiro, claro, sem dúvida. Isso é uma coisa que eu vejo que assim, é comum no Brasil, talvez mais no Brasil, a gente não tem uma base administrativa, fora quem faz administração, talvez a economia, nos outros cursos. Eu fiz uma especialização, quando eu finalizei a faculdade, eu fiz uma especialização em natação e atividades aquáticas pela Gama Filho. E na especialização eu tive uma disciplina que durou um final de semana só, que era de administração. E um final de semana. Tu imagina, cara, não sabia nada? Aliás, eu vou te dizer, eu ainda não sei. Tudo que eu sei eu aprendi na base do erro. Errei, melhor. Errei, melhora o processo. Errei, melhora o processo. Primeiro, o que a gente viu foi essa reunião que você teve ali de 3 minutos. Cara, completamente despreparado. Mas eu falo isso para todo mundo. Eu falo nas minhas mentorias, falo nas consultorias. Por quê? Porque esse é o maior desafio de todo profissional de educação física. Cara, tu quer abrir um business? Beleza, não é só na parte técnica. A parte técnica é a tua obrigação como profissional da área. Exato. Agora, tu precisa saber de gestão de negócio, tu precisa saber de gestão de pessoas, senão tá ruim. Você acha que você ter como um sócio, um administrador, ajudou vocês a seguir um caminho ali? Sem dúvida. Cara, eu sou um cara extremamente agradecido a todas as pessoas que contribuíram para essa caminhada até hoje. Ótimo. Todas. Como eu falei, se aconteceu alguma coisa que tu pode considerar que ela foi ruim, eu tomei aquilo ali para aprender. Exatamente. Cara, eu tomei na cabeça, eu aprendi e isso não vou fazer mais. E eu compartilho esse sentimento com todo mundo que me pergunta, né? Eu falo, olha pessoal, a vida não é um mar de rosas, não é uma... Nunca é perfeito. Não existe perfeição, nem no movimento. Não é tu montar a academia, botar uma fachada linda, maravilhosa, encher de equipamentos, né, lindos e maravilhosos, que tu vai montar. E aí, cara, tu falou um negócio academia, muito legal. O curso, não importa. Ô Gui, o CrossFit, ele é uma modalidade que ela vende o quê? Vende saúde, vende felicidade e vende performance. E isso tu não encontra em nenhum equipamento. Não. Tu só consegue encontrar isso com pessoas. É por isso que eu te perguntei. É dentro da própria comunidade onde vocês treinam que vocês devem se sentir bem
que vocês devem adquirir saúde, E performance. estar felizes e buscar performance. Que aí vem a pergunta que eu te fiz, assim, Isso. como é que é a mudança de tu contar azulejo pra orientar um box de crossfit, que é completamente diferente de tu orientar uma academia de musculação ou de ginástica, ou seja a modalidade que for. Não, porque a interação é muito diferente. Tu tá treinando um atleta de natação, por boa parte do treino, me corrija se eu estiver muito errado, por favor, tá? Não, Que eu tudo bem. nadei muito tempo. Tu tá quieto. Teu atleta tá nadando. Sim. Tá, tu tá cronometrando, mas tu não tá ali falando, tu não tá interagindo. E pro atleta, eu digo como nadador, ex-nadador na verdade, tu tá ali só olhando azulejo e dando remada e concentrado na tua performance de uma forma ou de outra, mas tu tá solitário. Pra mim, quando eu nadava, a minha maior frustração era não ter música. Eu não vivo sem música. Sim. E aí, por isso que eu te fiz a pergunta, né? Como é que é pra quem tá lá do lado do treinador, coach, instrutor, né? essa mudança? Porque tu tem uma interação muito maior quando tu tá no boxe, tá no treino, eu acho. Pai, eu vou te dizer que eu não sofri nada porque nos meus treinos de natação eles eram exatamente como eu dou treino de crossfit hoje. Pois é, eu vi que tu comentou. Eu dava aula de natação com música. Legal. Eu só tirava a música nas partes principais que eu tinha que me comunicar, incentivar mais os atletas a terem desempenho. Por exemplo, no aquecimento, cara, eu largava galera, a gente vai aquecer hoje 5 séries de 200, um vai ser de perna, um vai ser de técnica, um vai ser de palmateio, um vai ser de medley. E cara, a cada 200 metros descansa 30 segundos, qualquer dúvida é só me chamar que eu tô aqui, beleza? 3, 2, 1, prepara, turma 1, vai, prepara, turma 2, vai, turma 3, vai, turma 4, vai, turma 5, vai. Ligava um somzinho e deixava ali, ficava descontraído, parava um atleta uma vez que outra para dar uma informação. Isso não foi diferente no CrossFit. Legal. A diferença é que no CrossFit o cara põe música, mas eu vou devolver uma pergunta para vocês agora. Quem é que escuta a música no CrossFit? Ninguém, cara. O treinador. Só um treinador. Mas eu só escuto quando começa o ódio e quando termina. Eu só escuto quando música. Eu exijo que toquem funk, porque eu gosto de funk na hora do treino, mas eu não escuto funk. Eu só escuto na hora que começa e na hora que termina. Exato. Porque quem tá escutando a música enquanto tá treinando, porque não tá treinando. Não tá concentrado. Não, é verdade. Não tá concentrado no treino. Mas eu tô te falando a verdade. Você tá escutando a música enquanto tu tá treinando, porque tu não tá treinando. Eu tô treinando, eu tô lá batendo cabeça. E dependendo da música, eu tô cantando junto. Gui tá descansando muito, vou te dizer. Então, Gui, cara, Depois que eu tomei que eu roubo no Zanrap, cara. no Unwrap tu parou. Sabe por que eu paro? Olha Porque só. eu monto estratégia de rap, eu roubo agora. Um Unwrap, tu saiu pra dar migué, pra tomar água, pra ir do banheiro, não saio. pra pegar magnésio, pra secar o rosto, não sei o que. Deu Pra ouvir a Não, música. isso eu não faço. Pra dar uma dançadinha. Isso eu não faço. É. Eu paro pra bater uma cabeça, isso eu paro. Tá? Basicamente, assim, Gui, cara, foi quase que um processo natural pra mim, assim, eu não... Então, respondendo essas duas perguntas, né, cara, eu não tive dificuldade nenhuma com a parte técnica, a parte de ensino, realmente o desafio maior, e ainda é, tá, pessoal, porque eu tô longe de ser um sensacional gestor de empresas, hoje eu faço gestão, cuido da parte técnica, alguma coisa da parte administrativa, mas, cara, é outro mundo pra mim, assim, cara, até nas minhas mentorias, que eu ajudo os gestores de novos empreendimentos a serem gestores empresariais, e é um desafio para mim, eu tenho que estudar muito antes de prestar a mentoria. Então, Mas a gente fala das mentorias, quantas unidades hoje? Superforce. Vamos lá. Cara, só resumindo primeiro, tá? Eu já fui proprietário de 5 unidades da Superforce. Eram 5 unidades próprias nossas. A gente não tinha aberto ainda a empresa de franquias da Superforce. Nós fazíamos a gestão de 5 unidades como proprietários, tá? Só que, você sabe, a partir de um dado momento, se tu não tá num lugar, tu tá num lugar, tem outros 4 lugares que tu não tá. Concorda comigo? Ainda mais CrossFit. Não consegue. Cara, o segundo foi um desafio, o terceiro foi um desafio, a terceira e a quarta e a quinta era impossível. Impossível a gente fazer a gestão do negócio. Nós abrimos a franqueadora. Nós patenteamos a marca, logo quando a gente abriu lá, a Superforce é uma marca registrada.
E agora, na pandemia, a gente vinha de um processo de franqueabilidade da marca. Então, antes da pandemia, a gente contratou uma empresa de franquias, produção de franquias, que construiu todo o processo interno da Superforce CrossFit. Então, nós desembolsamos uma nota, né, para fazer aquilo ali. E então, eu tinha essas 6 sociedades, tinha 5 unidades próprias e sociedade da franqueadora. Né? Só que a marca, ela é patente da unidade 1, que é a unidade Cristo, né? A qual temos 2 sócios, que é o Rodrigo, na parte administrativa, e eu, na parte técnica. Então, nós 2 somos donos da marca. Então, para todos os outros lugares, existe uma autorização de uso de marca com relação às unidades que eram próprias minhas. Eram, não são mais minhas. Eu vendi minhas participações porque, cara, não faz sentido nenhum eu ser sócio de um lugar. Eu prefiro ganhar só nos royalties e que tu, como proprietário, seja mais beneficiado porque está envolvido com o negócio que eu, né? E eu fico só na parte técnica, eu faço só gestão técnica. E hoje, dentro das franquias, da franqueadora, da própria franqueadora, eu sou apenas um consultor técnico. Eu presto como se fosse um serviço terceirizado. É como se eu fosse contratado da minha própria marca para prestar consultoria para as unidades. Perfeito. Com isso, eu ganhei tempo. Eu ganhei tempo para os outros projetos que eu tinha, os projetos digitais, né? Então... E hoje são quantas unidades? Hoje são 10 unidades. Tem uma unidade ainda em produção, mas são 10. Já fomos 11, né? Nós vendemos a unidade de Cachoeirinha, a antiga unidade de Cachoeirinha. Ela acabou se tornando uma outra. Eles não quiseram mais continuar sendo Superforce lá. Tudo bem, né? Faz parte. Novo dono, novo... Faz parte, não tem. E como não era franquia, era uma unidade própria, não tinha contrato de uso de marca, aquela coisa toda, ficou mais fácil para eles só substituírem o nome e não tem que pagar royalties, nem pagam pelo serviço. Então eles têm um serviço diferenciado lá hoje. Mas em compensação agora está entrando uma outra franquia da Superforce na Cachoeirinha. Que legal. Então você conseguiu ali em menos de 10 anos ter as 10 unidades, porque você falou lá... Precisamente em 5 anos. Exato. Que legal. Em 5 anos a gente tinha 5 e no último ano a gente fez mais 5. Cara, demais. E num ano de pandemia, né? Se a gente for pegar aí de 2019 ali que você começou a franqueabilidade. Cara, só para ter uma ideia, tá? Então, começou a pandemia, abriu Bonfim, abriu Santa Cruz, abriu Cachoeira do Sul, abriu Canoas, abriu Florianópolis. São Floripa. Não, Floripa, eu sabia. Floripa? Eu sou apaixonado em Floripa, quero ir lá treinar. Portas abertas, tem no Floripa. E agora tá abrindo em... Cachoeirinha de novo. Reabrindo a 10ª, vamos dizer assim. A 10ª. Que legal, cara. A 10ª. Tá. Tem 5 unidades em Porto Alegre e tem 5 unidades fora de Porto Alegre. Que legal. Eu te admito que eu tenho um carinho e uma vontade muito grande de visitar a Ju e treinar com a Ju. Cara, a Ju me recepcionou bem quando eu comecei. Comecei o CrossFit com a Ju, né? Então, esse carinho por ela é muito especial pra mim. Um dia eu vou lá. Chegarei lá. O Ju, ele vai. Irei. Deixa eu tentar seguir aqui na Vai. E já que a gente entrou no assunto da pandemia, como é que a pandemia afetou o Noel enquanto profissional, treinador e tudo mais? E como é que a pandemia afetou a Superforce? Cara... Como é que você encarou ali? Chegou a pandemia, como é que isso bateu no Noel e como é que isso bateu na empresa? Eu te relatei algumas situações de porta na cara que fizeram com que a gente fizesse o quê? Aprendesse. Rapidamente a gente se reestruturasse para voltar mais forte, né? Então foi mais um baque. A pandemia foi mais um baque que todo mundo levou, né? Só que a gente já estava tão acostumado a levar baque e voltar mais forte que foi realmente o que aconteceu. Tanto que a gente vendeu 5 franquias durante a pandemia. Isso é muito louco, tu parar pra pensar como é que o cara vendeu 5 franquias na pandemia. Dentro do momento que, a princípio, tu olha assim, tudo fechado, ninguém pode treinar. Cara, todo mundo quebrando, todo mundo querendo vender, todo mundo se desfazendo, todo mundo apavorado. E como é que os caras estão crescendo? Então, é aí que a gente fala sobre o nosso modelo de negócio, que é um modelo onde a marca ela acaba sobressaindo sobre novas marcas, vamos dizer assim. Hoje tu vai abrir a box do Joãozinho, por exemplo. Tá? A box do Joãozinho ela vai abrir, mas ela vai remar 6 a 8 meses para ela chegar no ponto de equilíbrio. E cara,
2, 3 anos para ela começar a dar resultado. Cara, a Superforce, ela abrindo uma franquia hoje, ela é quase uma garantia de que tu abre no ponto de equilíbrio. Ou seja, tu abre no ponto de equilíbrio. Então, o DRE de todas as empresas provam isso. Agora tu sabe já o que é o DRE. Claro, evidente. Não é discutir com a mulher. Não vamos discutir. É tomar puxão de orelha da Sara. Então a gente tem 10 motivos para tu abrir uma Superforce que tu não vai ir mal, não vai quebrar. Que no mínimo tu vai abrir empatado. No mínimo tu vai... Cara, tá, eu não vou precisar de capital de giro para segurar a empresa 6 vezes se tu abrir uma Superforce. Né? Porque a gente tem 10 comprovações sobre isso. Que massa. Tinha 9, tinha 8, agora tem 10. Por quê? Porque o processo da marca hoje, ele está bem definido. Existe um estudo de mercado que ele é feito em cima de um estudo geomorfológico da região onde vai ser colocada a box, que tem que saber qual é o raio de 1 quilômetro em termos de densidade demográfica, de modelo de residência, se é residencial, comercial, se tem predominância de passagem, de pedestre, de carro, tudo isso. O cara tem um estudo pronto. Cara, eu quero abrir um lá no Ipanema. A gente vai fazer um estudo e fala assim, cara, não abre aí porque não dá. É você que aprova? Não. Vocês que aprovam? Não, então hoje eu não faço parte da franqueadora mais. Sim. Eu cuido da parte técnica, né? Verdade. Então, a franqueadora, sim, ela entrega esses processos bem definidos. Mas aqui eu quero voltar ainda nesse assunto. Quantas vezes forem preciso. Como é que te bateu? Te assustou na hora que começou a pandemia? Você ficou com medo? Casualmente, eu falo que tudo é casualidade, né? Tudo é casualidade. Em fevereiro do ano passado, eu tinha ido ministrar um curso de levantamento de peso olímpico junto com a Burgner, a qual era trainee, né, da Burgner, que era o curso de especialização de weightlifting da CrossFit. Eu era estagiário, né, deles. A gente estava no 4º curso de estágio, então eu ia ser efetivado como um dos treinadores da Burgner, curso de especialização da CrossFit. E nesse curso aconteceu nos dias 25 e 26 de fevereiro de 2019. Meu Deus. Véspera. 2019? 2020. 2020. 20. 2020. Eis que eu estou voltando de BH para fazer uma escala em São Paulo, em Guarulhos. E, cara, era fevereiro, 26 de fevereiro. Eu estava no aeroporto com a minha mochila nas costas, de regata, bermuda e havaianas. E eu entro no aeroporto para fazer minha escala e ouço: o que está acontecendo aqui, gente? Milhares de pessoas dentro do aeroporto de máscara, agasalhadas, sem contato umas com as outras. E eu, em fevereiro, gente, a gente está no verão, por que está todo mundo agasalhado de máscara? O que está acontecendo? Eis que eu sento minha bunda lá para mexer no celular, assim, o que está acontecendo no Brasil? Você pesquisou? Pesquisei. Casualmente. Sim, porque isso foi em seguida do primeiro caso oficial no Brasil. Exatamente. E eu falei assim, caralho, uma pandemia. Da onde veio essa pandemia? O que é pandemia? Eu não sabia o que era pandemia. Ninguém sabia, cara. Ninguém sabia nada. Epidemia. Comecei a pesquisar. Daí comecei a ver, a China tá bloqueada. Falei com um amigo meu que morava na Itália na época, né, o Rogério. Rogerinho, vai ver aí. E eu falei assim, e aí, meu, como é que estão as coisas? Cara, a gente tá em lockdown. O que é lockdown, velho? Cara, lá na Itália os caras já não podiam sair de casa de sexta até domingo. Sim. Para sair na rua, tinha que comprovar com documentação. E eu, o que aconteceu? E aí comecei a pesquisar. Cheguei em Porto Alegre e aí reuni os sócios. Falei assim, pessoal, olha só, vai dar merda. Tá vindo uma doença aí, daí o outro, não, eu sei, tô sabendo. E aí começou cara, a gente tem que se preparar. Vai chegar aqui. Vai dar ruim. E aí eu comecei a olhar algumas coisas acontecendo fora e como que os caras estavam fazendo para manter os clientes. Que sacada. Descobri o Zoom. Cara, para ter uma ideia, a pandemia, se eu não me engano, começou no dia 14 e no dia 17. 17 de março. 17 de março, né? Então no dia 14 a gente já tinha pago o Zoom para começar a dar aula pelo Zoom. E a gente já tinha reunido todo mundo, a equipe de treinadores, eu já tinha dado treino para os treinadores de como dar aulas pelo Zoom. E, cara,
Dali pra frente a gente segurou, cara, 60% dos nossos clientes durante a pandemia. Cara, se prepararam muito rápido, não é? Tipo, Eu arrepiei. Não, eu vou Foi te assim, sentir. Eu te escutando agora, eu tô me chutando, porque por essa época, ali, metade de fevereiro, antes de sair o primeiro anúncio, até antes do carnaval, eu tava com o entreposto ainda aberto. E eu lembro de ter tido uma conversa. O que é o entreposto? O entreposto, na verdade, era o nome desse grande negócio onde nós estamos. Né? Hoje é a Assistante, que é a parte onde a gente está aqui no estúdio gravando, e na parte de baixo da casa era um pub bistrô. E na época nós abríamos das 9 da manhã às 10 da noite. Com alimentação, venda de cervejas, né, drinks, cafés, etc. E aí eu lembro muito de uma conversa com os meus colaboradores na época, e ainda sendo bem otimista, dizendo assim, não, a coisa encrespou na China, tá dando angu na Itália, na Lombardia, mas nós temos tempo no Brasil de evitar pior. E se houver um pior... Foi super otimista. Assim, não, total, ingênuo, entendeu? Otimista e ingênuo. E se houver um pior, é 3 meses. Tanto é que 17 de março é São Patrício, que é o santo cervejeiro, né? A gente estava com um evento marcado. No domingo, se eu não estou enganado, foi dia 13 de março, 13 ou 14, não, 13 ou 14 de março. 17. Não, 16 saiu o decreto. 15, dia 17 foi terça. Isso. Terça a gente tinha um evento marcado aqui. E aí a gente optou em não comprar barril de cerveja verde. Para quem não sabe, cerveja verde, vou contar o segredo cervejeiro aqui, a gente faz adicionando corante verde a uma base Pilsen. Simples assim. A gente optou em comprar corante e pingar no copo. Não, mas sério, pra gente fazer... Chega uma cerveja verde mesmo. Não, pra gente fazer... Só que assim, ó, verde e azul são duas coisas que a gente não consegue fazer na cerveja. Tá. Mas isso fica para outro papo. Isso é um outro podcast. E aí a gente tinha optado em fazer essa, né, pingar no copo, que ia ser melhor pra gente. No domingo de manhã, eu amanheci e a Jennifer, que era a minha gerente, uma amigona minha, trabalhava comigo aqui, me mandou uma mensagem muito assim, tá todo mundo cancelando o evento de St. Patrick, eu acho que a gente deve cancelar também. E eu na hora peguei assim, não, sem sombra de dúvida a gente cancela, porque se existe qualquer possibilidade de haver restrição de aglomeração, nós vamos seguir essa possibilidade, ponto, deu. 16 saiu o decreto e nós fechamos desde então. Na ocasião você era dono das 5 unidades ainda, né? E da franqueadora. Então só tinha você e mais um sócio? Não. Nós éramos cerca de 15 sócios de todas as unidades. 15 sócios? De todas as unidades. Das 5 unidades próprias, tinham 15 sócios. Como é que ele tava com 15 sócios, velho? Velho. Você era o sócio... Cara, é difícil. Majoritário. Não. Eu sou sócio igualitário na marca e no forte. Em outras unidades eu tinha pequenas participações, 15%, 20%. Tá, eu perguntei isso porque eu queria saber como é que bateu neles isso aí também. Tipo, cara, você teve que... Tava todo mundo cagado de medo, cara. Todo mundo muito apreensivo, porque todo mundo que põe dinheiro no negócio, o cara tem medo. Eu fico me colocando no lugar, porque eu tenho vontade de empreender no CrossFit, inclusive. Tá. E aí eu fico pensando, como é que ia ser pra mim? E eu vou te dizer, cara, se tu quer empreender, tu não pode ter medo. Cara, porque o negócio só vai dar errado no momento que tu parar de dar energia no negócio. Entendi. Vai dar errado. Entendi. Vai dar errado se tu parar de dar energia. E aí você disse que vocês mantiveram 70%, 60%, 70% dos alunos? A média. Em média. Cara, foi difícil, não vou dizer que foi fácil, mas as unidades novas que recém tinham aberto, que era Petrópolis, tinha aberto em setembro, Menino Deus tinha aberto em novembro, foram as que mais sofreram. Porque, cara, o ponto de equilíbrio das unidades, vamos supor, era 70 e poucos alunos. E em março já tava com 150. Tipo, 70%, tu vai lá, tu vai voltar ali pra 94, 98, mas é ruim porque tu fica com, desculpa, com o cu na mão, tu fica cagado de medo de acontecer. Sim, tu vê sem abrir um negócio, tu começa a ver uma tu vê, a gente falou de curva antes, né, Gui? Cara, tu vê a curva, aí daqui a pouco tu vê a curva fazer isso aqui, ó, e não é pra acontecer. Cara, nós mesmos, eu falo pra todo mundo isso, cara, a gente tinha, eu vou dar exemplo, tá, meu, a gente tinha 100 mil reais de caixa
numa unidade. Tô chutando, tá? Vou dizer os números reais aqui para vocês. Mas, quando a pandemia acabou no ano passado, quando deu aquela quando baixou, flexibilizou, virou eleição, aquela coisa que a gente sabe, né? A gente tava com 13 mil em caixa. A gente secou o caixa da empresa porque a gente tinha caixa, era uma empresa sólida. Para não quebrar, a gente fez o quê? Caixa, foi mandando caixa, foi mandando caixa, foi mandando caixa. Né? Lá tá certo. Os sócios, eles têm vida, eles têm uma receita, eles precisam continuar com aquela receita, mesmo que ela seja uma receita proveniente do lucro da empresa, né? Mas tu quer tirar, não adianta. E tu sabe que aquilo ali num dado momento vai acabar, né? E realmente ela acabou, né? Quase voltamos à normalidade, aí voltou de novo a segunda onda e é o que a gente está vendo agora. Mas naquela ocasião ali foi bem difícil convencer todo mundo de que, cara, tu não pode ter medo e tem que dar certo. O que a gente vai fazer vai dar certo. Vai dar certo. Então a gente tentou manter o máximo de conexão e de relacionamento com os nossos clientes, mesmo que à distância, durante o tempo que fosse. Isso foi o propósito que a gente se colocou. A gente não ia aceitar que a pandemia derrubasse a gente. Tanto não aceitamos que eu me reuni com outros proprietários de academias, de boxe, de crossfit, de Porto Alegre, e nós fomos peitar a prefeitura, peitar secretário de saúde. A gente levou o projeto, cara, esses protocolos de distanciamento, de higienização, a gente copiou dos modelos que estavam acontecendo lá fora, dos Estados Unidos, da Europa, e a gente apresentou. E eles foram apoiados porque os caras estavam perdidos. E hoje, a gente está falando aí, cara, de 1 ano e cacetada de pandemia, a gente enfrenta o mesmo problema, que é o quê? A limitação dos nossos gestores estaduais, municipais e tudo, né? De enxergarem apenas o número da pandemia. Quantos mortos, quantos contagiados, quantos leitos. Não interessa o projeto que tu apresente, não interessa o protocolo que tu vá lá e entregue para a mão dos caras. Não interessa para eles. Eu vou dizer de novo. Todo o teu esforço não interessa para eles. Só interessa um número. E eu tô falando isso de alguém que estava lá dentro, que ouviu o secretário de saúde e de defesa ao combate ao Covid falar: muito bonito o que vocês estão fazendo, mas para nós só o que interessa é o número. Ou seja, o teu esforço não vale nada nesse momento. Então é muito difícil tu abraçar uma bandeira, brigar por uma causa, sendo que o próprio gestor público que está ali, ele vai te cortar, independente das provas que tu tem. O que é uma pena, porque tinha que ser o contrário. É uma pena não. Isso é um absurdo. É um absurdo. É um absurdo. É um absurdo. Porque é tu que está levando dados técnicos do segmento. Não só tu, teus colegas. De muito tempo para cá, eu não uso muito a palavra concorrente. Eu gosto de usar mais colegas de mercado para ser marqueteiro aqui, tá? Mas é tu e teus colegas de mercado que estão levando soluções dentro da tua experiência, daquilo que tu conhece, que tu vive diariamente, para poder ter um protocolo legal, e aí daqui a pouco tu esbarra num gestor público que não quer escutar isso. Pois é. Não quer. E é algo que estava definido. E quando começaram as flexibilizações, elas começaram por causa de muita pressão, de vários lados, né? Foram criadas diversas associações, Associação das Academias, o próprio Conselho Regional tentou ir direto nos deputados, seja os vereadores, né? Para aprovar projetos de lei nos municípios, depois ir para o Estado, e graças a Deus hoje foi aprovado. Isso foi uma luta. Só que existe uma outra situação, um outro contorno, ainda que é de gestão pública, que fala assim: tá, a gente aprovou um projeto de lei, só que vocês não vão fechar mais, mas igual só pode atender um. Sim, que é ridículo, vamos combinar, né? Cara, e além de ser ridículo, né, não tem um embasamento científico com relação a isso, é inconstitucional, a gente sabe que é. Não há amparo legal que diga que tu só pode funcionar com uma pessoa aí dentro. Eu me lembro quando treinei. Qual é o amparo legal? Onde é que está escrito na lei? Mas eu decretei. Nenhum decreto é maior que a lei. Pronto? Só que tu vai debater isso, tu vai levar para uma discussão judicial. Isso é um problema que leva... Então, o que a gente fez? A gente parou de comprar brigas que eram impossíveis de serem vencidas
e ficou focado no business, no negócio. Eu acho que tá certo. E tem uma, não sei se vocês já leram o livro do Michael Phelps ou não. Não. Então, recomendo muito que vocês leiam. Claro que eu era nadador, então Sim. Michael Phelps era o supra-sumo do ídolo, né, da gente. Mas tem uma foto, né, da piscina vista de cima, ele disputando o 200 borboleta, a final do 200 borboleta na Olimpíada, e tinha um nadador que era o concorrente direto dele na prova, e que ele respondeu no livro assim, quem está na frente nunca deve olhar para os lados, deve manter o foco no objetivo final. E olha que legal essa foto, sabe que o nadador de borboleta respira para frente. E tá ele, a foto de cima, ele respirando olhando para frente, e o nadador que estava uma abraçada atrás dele respirando para onde? Olhando para ele pro lado. Meu, de arrepiar. Mas assim, cara, vamos parar de olhar pros lados e vamos olhar só pro nosso e aonde a gente quer chegar. Exato. Fazer o nosso trabalho. E junto, né? E conjunto de uma forma ou de outra. Sim, cara. De preferência, né? Eu digo assim, como em conjunto, assim, todos os donos de boxe, todos os coaches, head coaches, donos de academia, uníssonos, indo junto junto ao poder público. Mas assim, que é a única forma de ter. É muito difícil tu convencer as pessoas das tuas próprias ideias, dos teus próprios valores, das tuas próprias crenças, né? Todo mundo tem os seus valores, suas crenças. Não precisa me falar que eu venho no meio em que eu mergulho, infelizmente, é muito difícil, mais beleza, cara, do que tu conseguir juntar a galera. Eu digo assim, como que tu vai querer mudar uma pessoa que não tá disposta a mudar? Não tem como, tá? Cara, tu pode estar disposto a ajudar todo mundo, mas em teoria, só deveria gastar energia com aquelas pessoas que querem ser ajudadas. Exatamente. Com certeza. Né? Cara, isso é algo que eu acredito muito na minha vida. Então, tem muitas pessoas que passaram pela Superforce, seja cliente, seja colaborador, que, cara, naquele dado momento a gente abriu as portas e deu o quê? Oportunidade. Claro. Cara, essa oportunidade que a gente tá te dando. Tu não quer mais? Cara, tudo bem, tudo certo, tranquilo. Passar bem. É isso aí. Qualquer coisa. No seu objetivo. Porque outra coisa que eu aprendi com o Daniel Dias. Daniel Dias, tu vai ver isso aí e eu vou dar agora um exemplo que eu aprendi de ti, cara. Vocês não sabem, o Daniel Dias é meu irmão, meu brother, o Dani. Cara, assim, tu vai traçar um objetivo que vai do ponto A ao do ponto B, tá? E a gente sabe que a menor distância entre dois pontos é uma linha reta, mas durante esse caminho aqui tem muitas coisas que vão acontecendo, tá? Sim. O que é importante? Tu não desviar do caminho para buscar aquilo ali. Tu trazer aquilo ali para dentro do caminho. Com certeza. Então é muito mais gratificante, é muito mais rápido quando tu aproxima as situações externas e alinha em direção aonde tu quer chegar. Isso eu aprendi com ele, cara. Eu aprendi faz 1 ano isso. Imagina. E quando a gente percebe, fica tão claro da onde a gente quer chegar e o que a gente tem que fazer para acelerar o processo de chegar lá, que tu acaba relaxando com as outras coisas que vão acontecendo, né? Tipo, hoje, cara, a preocupação é muito menor, assim, a gente não tem controle. Eu vou aproveitar o gancho disso aí que você está falando para te fazer uma pergunta. Você está focado nesse momento em quais atividades? O que o Noel quer fazer? Legal. Onde é que você está querendo chegar? Enfim, eu sei que você está com... A gente tem novidade. Eu sei que você está fervilhando de projetos, eu te acompanho ali nas redes sociais, acompanho a Superforce também, mas eu quero saber de ti aqui, fala para nós, fala para nossa audiência, quais são os seus objetivos, o que você quer fazer? Onde é que você legal. Chega? Onde é que é o seu ponto, você está no ponto A para o ponto B aqui? Vamos lá. Eu acho que no momento, o meu ponto A é dar o melhor pro meu filho sempre. Sim, que legal. Sempre, cara. Então, tipo, eu vou trabalhar arduamente para que isso aconteça. Sem dúvida nenhuma. Então, eu não vou parar enquanto isso. Nesse projeto de dar o melhor pro meu filho, né? E talvez daqui a pouco, né, para um maninho, uma maninha, né? Vai que, né? Estamos tentando aí. Olha pressão aí, sabe? Estamos tentando. Que pouca pressão aí. Estamos tentando. Já tá na hora já, né? Nesse meio caminho aí, eu tô trazendo algumas coisas para alinhar nesse projeto de dar tudo do bom para o PA, né? Cara, eu tenho os projetos digitais que eu tô muito focado, porque eu encontrei uma maneira de
de escalonar o meu conhecimento, né? Então, antes, o meu conhecimento ele era destinado a quem? Só aos clientes. Ele parou de ser destinado apenas aos clientes e a gente começou a atingir os treinadores da nossa rede, né? Depois da rede, ele começou a atingir pessoas de forma externa, que foram me contratando para pegar ajuda com relação às mentorias, às consultorias. E agora a gente está no digital. O mundo digital, ele realmente mudou, realmente mudou a minha visão de conseguir ajudar mais pessoas e ser beneficiado financeiramente por causa disso. Então, o que acontece? Hoje eu me vejo muito mais consciente de passar o meu conhecimento adiante e ser recompensado de uma forma grande por isso, apenas porque a gente está vendendo conteúdo no mundo digital. Então esse é o projeto que ele é o carro-chefe hoje. Que massa. E fala para nós, que projeto é esse? Fala para nós. Posso propor uma coisa? Claro, velho. Antes do Noel falar mais sobre isso, que é uma coisa que eu tenho muita curiosidade de entender também, vamos fazer ele passar pelo nosso Tabata. Vamos sim. Vamos ver se ele vai sobreviver ao nosso Tabata. Tá, É Tabata de quê? De agachamento e puxando? Não, é pior. Não, cara, é pior. Eu pensei que fosse. É pior. Mano, vou puxar a calça aqui e vou fazer os agachamentos. É muito pior. É pior, cara. É bem de boa, é bem de boa. Só a gente segura um pouquinho a tua resposta e a gente faz tu passar pelo nosso Tabata. Tá. Nós temos um quadro, que é um quadro fixo aqui do Crosscast, que a gente faz uma brincadeira. Que é uma brincadeira simples daquele isso ou aquilo. Que eu botei o nome de Tabata porque é uma rapidinha. Eu vou te falar 2 movimentos ou dois nomes, você vai me dizer qual que você prefere. Então é um gamezinho rapidinho. Sim, na lata, isso ou aquilo. Então por isso que a gente colocou o nome de Tabata, porque é rápido. Então vamos lá. Que o Noel prefere, tá? Ginásticos ou LPO? LPO. Algo me dizia desde o início. Mas eu gosto de ginástico também. Algo me dizia desde o início. Mas se tu tiver que escolher entre um e o outro, é LPO. Eu também sou. Tá, back squat ou front squat? Back squat. Power clean ou squat clean? Power clean. Eu também. Total, né, velho? A hora que pelo menos eu disse Tá muito fácil. disparado. Power snatch ou squat snatch? Squat snatch. Squat snatch. Tá. Aí o push jerk ou split jerk? Split jerk, sim. Dá pra botar um pouquinho mais de carga pra cima, né? É bom. Bom quando sobe. A maioria das vezes é uma desgraça. É verdade. Pra mim ainda é muito instável. Eu me incomodo. Double under ou remo? Remo. Remo? Adoro. Sério isso? Adoro remo. Cara, depois, olha, senta a bunda ali, vai, fonezinho. Eu gosto também de remo. Eu vou te dizer que eu prefiro muito remo do que double Se tiver uma competição numa prova com remo, deu. Coisa boa. E se for corrida ou remo? Remo também. Cara, eu comecei a gostar de correr depois que eu aprendi a correr, então eu vou voltar em corrida. Vai botar em corrida. Isso aí. Aprendi a correr, cara. Mas eu também, quando eu comecei no cross, eu nunca gostei de correr. Aí eu fazia remo. Aí a Carol pegou no ano passado aquela função do desafio RX, tu vai ter que correr. Aí eu comecei a me obrigar a correr. Não é que eu ame correr, eu odeio correr. Mas hoje, se eu tiver que escolher entre corrida e remo, eu corro. Carol é a head coach do Box Speed Trainer. Burpee ou corrida? Corrida. Nem pensando. A outra opção. Outra opção sempre. Devil Press ou Thruster? Thruster. Eu também. É difícil aí. É difícil, esses dois é difícil. Eu sou apaixonado por Devil Devil Press é um burpee com peso. Eu sei, mas eu cara. Não, Mas é que Thruster. tu tem momentos de momentos de descanso, cara. Aí é que tá. No chão, deitado, O Guilherme ele gosta de Devil Press. Eu né? gosto, Mas porque Devil Press é um eu gosto, demônio. tem momentos de... Tu tem algum momentinho de descanso a mais? A única pessoa que eu já ouvi falar que descansa no Devil Press é o Gui. Gui, olha só, eu tenho quase 2 metros de altura. Olha a distância do chão, cara. É muito bonito. Pra cima da cabeça, Eu tenho quase 3. Eu tenho bombadinho, eu tenho 1,80m também, eu sei. Tá. Movimentos hang ou movimentos power? Hang é massa. Hang é massa, eu também prefiro. Tá. Cluster ou thruster? Thruster. Cluster. Thruster. Tá. Burpee ou burpee over the bar?
Burpee over the bar. Burpee over the bar. Direto. Facing. Não precisa se estender. Facing. De lado não dá, é muito underon, velho. Muito underon. Tá louco. Bar muscle up ou ring muscle up? Não é tão fácil. É que eu amo os dois, cara. Eu vou falar o que eu tô melhor hoje, tá? Bar muscle up. Isso aí. Bar muscle tá saindo bonito. Pull up ou chest to bar? Chest to bar. Chest to bar ou pulse to bar? Chest to bar. Rope climb ou legless? Rope climb. Para, é fácil demais. Handstand push-up ou handstand walk? Handstand walking, porque é desafiador também. Embora seja o meu pior movimento, eu prefiro. É difícil, né? É um momento difícil. Push-up. Ele meteu pista. Vamos chegar no pista. Push-up ou handstand push-up? Handstand push-up, né? Com certeza é melhor, né? Push-upzinho. Tá, Então, só pra me humilhar, né? Só porque eu não faço. Ainda. Ainda. Tá aprendendo. Ainda tem até a final de junho pra resolver isso. Tá, deadlift ou American Swing? Deadlift. Pesadão. É isso aí, eu gosto muito. Wall ball ou corrida? Bobol. Eu gosto muito de wall ball. Bobol, cara? Não, escuta essa. A gente lá no box, todo mundo sabe que tem treino de wall ball, é meu. Eu gosto de wall ball, eu gosto mesmo. E eu vou bem, mando wall ball e não paro. Aí o Tauan, que é o nosso coach lá, amigo que tu conhece, ele falou assim, Vitão, vamos comprar uma bola de 14 quilos, porque lá no nosso a gente não tem, só tem a de 9. E aí a gente comprou, ainda não chegou a bola de 14 quilos. Fizemos uma vaquinha e compramos uma bola de 14. Falei, agora vai estragar o movimento que eu gosto, porque eu gosto de wall ball. Agora com a bola de 14, vamos ver se eu vou gostar. A bola de 14 é culpa tua, então. É culpa do Tauan. É tão legal, olha só, é tão legal que na segunda-feira passada agora, a gente teve um WOD for Time, que era 20 power snatches para abrir, Macaren, Meu Deus. e 20 power snatches para fechar. Eu ia gostar, não vou mentir. 12 minutos, cap. 12? E a proposta era fazer o wall ball unbroken. Vocês são loucos. Não dá pra fazer 150 unbroken. Eu não faço. É só respirar, velho. Respira no wall ball. Eu nunca fiz isso. Olha, Respira no wall ball, respira na corrida, respira no thruster, respira no cluster. Tá. Tu respira no Devil Press, Gui, tu não tá com moral. Tu falou Não, mas eu respiro no Devil Press, cara. Eu não consigo respirar no wall ball aí. Tá, vamos continuar. Devil Press ou Burpee Box Jump Over? Devil Press. Eu escolhi o Devil Press. Eu ainda vou no Burpee Box Jump Over. Tá maluco? Cara, eu não velho. gosto de Devil Press. Tá louco. Detesto. Tá. Burpee já é ruim. Aí tu põe uma caixa no meio. Cara, acabou uma. Piorou o burpee. Daí eu prefiro o peso. É verdade. Tá, L-sit ou V-up, só pra botar aqui um abdômen, né? L-sit ou V-up? Olha pra mim, velho. Tem mais bosta pra botar aí. Cara, V-up, né? V-up. Tá. Strict pull-up ou strict handstand push-up? Pull-up, strict pull-up. É bom, né? Overhead lunge ou pistol? Pistol. Pistol, overhead lunge, mano. Tá louco, né? Quanto mais overhead, tu consegue fazer no momento. Mas eu também tô conseguindo fazer pistol. Tá? É que overhead, O seu pistol tá ruim aí. Cara, é que o pistol foi o meu último movimento que eu aprendi a fazer bem, assim, sabe? Bonitinho. Tipo, eu consigo fazer ele com técnica, mas eu não consigo fazer consistência. Com volume. Tá, vamos fazer um WOD com 100 pistols. Cara, amanhã eu ainda tô fazendo esse WOD. Sexta-feira passada. Eu comecei hoje, amanhã eu vou estar fazendo ainda. Sexta-feira passada, sem ser. Eu ia dizer isso, né? A gente teve um mod com 100 pistas no meio ali que a Carol botou. Era 50 chest to bar, 100 pistol, 50 twist to bar e mais uma caralhada de coisa. Só que eu não fiz esse watch, né, no final. Não fez por quê? Não, porque a gente ficou bebendo aqui e aí eu não fui fazer. Sabe as É escolhas. verdade. Sabe, não fiz por quê? Sobre isso. Tive sábio Não, as escolhas. Tipo assim, a gente não fez o nosso episódio anterior e... Eu não consegui treinar no outro dia. Fiquei mal. 100 pistas foi me acabou. Tá, estamos acabando, tá? Box jump ou box jump over? Box jump. Eu prefiro o box jump over. Na real. É que tu deve ser aquele cara que tem a molinha no Eu calcanhar, vou né? ficar, Que é um tem aquela molinha, cara. Eu não ódio tenho, isso, velho. eu não consigo ter Não isso, consigo eu também. tenho que travar, eu travo. Tá, e Não consigo também, remo, não adianta. remo ou airbike? Airbike. Cara, airbike é pra vomitar.
Deus me livre. Ele também, é um nojo. Como a gente não tem airbike onde a gente treina, é difícil para avaliar para mim. Eu já fiz na Zona Sul, na Zona Sul tem. Eu fiz uma vez só, né? Não tem referência. Eu falo assim, vou dar uma aquecidinha na bike. Ah, cara. Não, aquecer na bike, né? É louco. Aí daí a gente vem para aquilo que eu acho que vai entrar um pouco do que a gente vai falar, voltando daquela nossa pauta, é a última pergunta. Entre dar aulas, periodizar e difundir conhecimento agora nas redes, igual você tem feito no digital, e treinar, o que você prefere?